Fala galerinha, vamos resolver agora aí a questão número 23 da primeira etapa do subprograma 2012 do PAS, tudo bem? Ela diz assim pra gente: em um jogo de futebol, na ausência da resistência do ar, o alcance da bola no plano horizontal independe da inclinação do momento do chute do vetor velocidade em relação ao chão. Então vamos falar o seguinte: essa questão é muito mais conceitual do que qualquer outra coisa. Vamos fazer uma explicação breve do que ele está te pedindo aqui. Ele quer saber se o alcance da bola depende ou não de quanto ela está inclinada. Vamos lembrar um pouco da teoria sobre lançamento oblíquo, que é o caso aqui. É, Vê bem. Primeiro, então, a gente tem ali um plano, certo? Que seria o chão, onde o jogador vai chutar essa bola, e ele vai chutar isso com uma determinada velocidade v. Essa velocidade faz uma angulação θ com o chão, certo? E a gente sabe que a gente pode decompor isso aí de acordo com a teoria do lançamento oblíquo em dois movimentos. Um movimento no eixo x e um movimento no eixo y, certo? Então, para decompor isso aqui no eixo x, a gente traça essa setinha e a gente vai ter um vx, que vai ser a velocidade que esse cara imprimiu no eixo x. E no eixo y a mesma coisa, a gente traça ali e vai ter um vy, tudo bem? Agora, é muito interessante que você olhe o seguinte: se você lembra bem, quando a gente separa os movimentos, eles acontecem simultaneamente, no mesmo tempo, certo? Porém, não acontecem de maneiras iguais. No VY, como na vertical a gente tem a ação da força-peso, a gente ia ter um movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele ia ter uma aceleração, no caso, a aceleração da gravidade, tudo bem? E em Vx, nossa velocidade ia ser constante, porque você não ia ter nenhuma força agindo depois que a bola, no caso, ia chutada. A bola foi chutada, recebeu aquele impulso inicial e a partir dali ele ia alcançar uma velocidade máxima em x, tudo bem? Que ia ser sempre aquela mesma velocidade, ia ser uma velocidade constante. Então a gente consegue definir a posição em x, que seria o nosso alcance, porque o que acontece? O alcance vai ser o ponto onde essa bola vai bater mais distante, certo? Quando ela tocar o chão de novo, ela vai levantar, fazer aquela parábola e tocar o chão de novo. Então, a nossa posição em x é a posição em MRU. Então, é isso aqui, ó. Posição final é igual a posição inicial mais VXT. Então, a posição final, o alcance, depende apenas da velocidade em x. Opa! Mas vamos ver o seguinte: a gente decompôs Vx aqui, não foi? Então, Vx está em função desse θ aqui. Então, a gente tem que lembrar que Vx é igual a V cosseno θ. Por que cosseno? Porque ó, Vx é um cateto adjacente ao ângulo θ. Então, imediatamente, a gente está vendo que o meu alcance depende da minha inclinação, certo? A gente pode ter diferentes formas diferentes tipos de alcance se a gente inclinar de forma diferente. Vê um exemplo. A gente tendo uma inclinação menor, a gente vai ter um alcance um tanto quanto maior, porém uma altura menor do que se a gente inclina mais. Por quê? Se a gente tem uma inclinação maior da minha velocidade inicial ali, a gente teria uma componente em y maior que uma componente em x, então isso ia subir mais, ia ter um alcance menor, só que ia subir mais, a gente pode notar aqui, tudo bem? Já no outro caso, a gente vê que ele ia subir menos, ia ter uma altura menor, porém um alcance muito maior. Então tá aí, a questão é errada, certo? A gente tem aí então item errado, tudo bem? Porque depende sim da inclinação e ele dizia lá no começo que não dependia, certo? Então a gente tem item errado. Valeu, galera. Abraço.